E olha, o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. É por isso que eu converso com o Eduardo Carvalhais a respeito do tema. E, Eduardo, parece que mesmo em alguns momentos em que o mercado se portou de maneira a exercer pressão negativa, a produção brasileira ou a situação de produzir menos acabou por segurar um pouco o mercado, mantendo os números em valores mais interessantes aí em relação à comercialização. O que está acontecendo no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, é um mercado, eu tenho repetido sempre, muito estranho. É um mercado que não tem comparação com outras épocas. São muitas mudanças ao mesmo tempo. O primeiro é que eu sempre repito, é que o Brasil não tem mais estoques de café, para numa hora como essa jogar algum café do estoque no mercado e deixar a situação mais confortável. Portanto, nós colhemos essa safra, está terminando a colheita, ela vem frustrando, nós já sabíamos que ela era menor, mas está se mostrando ainda menor do que os nossos agrônomos e cooperativas estimavam no início da colheita. À medida que eles vão beneficiando esse café, vai aparecendo menos café, os armazéns se mostram vazios para essa época do ano, e o cafeicultor está muito assustado, porque ele vê que o clima continua irregular, não só no Brasil, como nos outros países produtores. Também, agora, nós estamos sendo bombardeados por matérias sobre o clima no verão na Europa, um clima muito seco, com os rios secando, com altas temperaturas, temperaturas recordes, e nós olhamos para isso tudo e ficamos imaginando como é que vai ser o nosso próximo verão. Será que a safra do ano que vem vai ser uma safra grande, realmente, como nós estamos esperando, ou vai frustrar em parte? Os custos todos subiram, o cafeicultor está comprometido com uma parte dessa colheita de agora a preços mais baixos, cafés que ele vendeu há 1 ano, 2 anos atrás para entrega futura. Na época parecia que os preços seriam muito bons, aqueles que eles venderam, porque seria ano de safra cheia. De repente ele se viu colhendo menos café, com os custos inflacionados, subindo espetacularmente o preço de fertilizantes e defensivos, mão de obra, combustível, energia elétrica, e ele está entregando o que ele imaginaria ser 20%, 30% do que ele ia produzir, e que de repente é mais do que 50%. Né? Em alguns casos, até o que ele está colhendo não vai dar para ele fazer essas entregas todas que ele precisa fazer, que ele se comprometeu lá atrás. Isso tudo está atrapalhando, está dificultando o mercado. Você junta isso com a situação da economia no Brasil e no mundo, o problema da guerra com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a pandemia, os resquícios da pandemia, tudo isso dificulta uma decisão do cafeicultor. E ele vem se tomando cuidado, vendendo aos poucos, conforme ele precisa de caixa, como eu sempre falo. Ele prefere ficar com o café do que vender nesses preços que estão aí, porque ele não sabe o que vai acontecer e ele tem pouco café para vender em relação ao que ele imaginava. Eduardo, hoje para ele, cafeicultor, a grande questão a ser resolvida está em torno de ter essa entrega, ter que entregar esse café, um café que foi comercializado há 2 anos, tá? E está numa situação que ele não colheu aquilo que imaginava, até por isso tivemos tantas quebras de contratos. Exatamente. Ele colheu muito menos café do que ele imaginava naquela época. Não imaginava que, além disso, que fosse haver uma inflação, um aumento de custos, como eu disse, muito alto. Então, a situação, apesar de falar, olha, os preços são altos, o cafeicultor devia estar contente, a situação é difícil para os cafeicultores. Menos café, uma parte desse café a menos comprometida a preços mais baixos, e a inflação continua, a previsão de que nós fechemos esse ano com mais de 10% de inflação, né? Isso reflete em todos os custos. Mão de obra está difícil, uma parte da mão de obra se recusa a colher porque está recebendo esses auxílios do governo e prefere não ter a carteira assinada. O cafeicultor não pode contratar colhedores de café sem ser com a carteira assinada. Isso tudo tem feito um quadro bastante complicado. E a cada vez mais, a cada dia que a gente avança, tem mais gente falando, vai beneficiando o café colhido e dizendo que realmente a safra é menor. Eu não vejo como mudar isso no curto prazo,
nós tivemos essa pequena florada que abriu, que sempre quando abre nessa época do ano é a menor, não está vingando na maior parte das regiões produtoras, porque choveu, abriu a florada e ela não vingou por falta de chuvas em seguida. Então agora resta a gente torcer pela grande florada que deve abrir no final de setembro, início de outubro, se o clima ajudar, se as chuvas vierem e depois continuarem para que essa florada vingue, como eles falam, né? Senão nós teremos problemas no ano que vem novamente. Todo esse quadro é que faz com que o cafeicultor hesite em vender. Não é que ele esteja querendo especular, que ele esteja querendo grandes lucros, nem nada. Pelo contrário, ele está tentando minimizar o prejuízo dele e ver como é que ele faz para sustentar o cafezal dele até a colheita do ano que vem. Nós não podemos nem pensar que a próxima safra frustre. Seria uma situação bastante difícil para toda a cafeicultura brasileira se isso acontecer. E para o consumo também. Carvalhais, falando a respeito das questões, principalmente relacionadas a preço, formação de preço de café, e o que tem remunerado esse cafeicultor brasileiro, nós temos hoje um cenário macroeconômico que tem apontado para um dólar que vem perdendo força. No mundo todo, diante de várias moedas, aqui no Brasil, o real tem se valorizado, tem mantido um pouco mais de força frente ao dólar, mesmo em ano eleitoral, contrariando, inclusive, boa parte das perspectivas que acreditavam que o dólar subiria em um ano eleitoral. Um outro ponto importante é que esse cafeicultor, ele não sabia exatamente quanto que seria esse custo de produção. Aí eu te pergunto, numa média nacional, o café arábica, principalmente, tem sido remunerador para quem produz? Não está sendo remunerador. Esse é o caso. Se ele tivesse tido uma safra maior, se não tivesse comprometido com uma boa parte da safra, porque foi menor na colheita dele, não tivesse comprometido esses preços aí que variam desde R$ 550 até 900, os mais altos, ele estaria sendo remunerado. Pelo contrário, ele está vendo como é que ele vai fazer para cumprir o compromisso dele todo e manter o cafezal dele bem preparado para a safra do ano que vem. Como eu disse, está sendo entregue cafés, estão sendo entregues cafés agora nessa faixa de 550 até 900, e poucos a 900. A maior parte é aí de 550 e 700 reais. Você imagina ele receber isso, que é menos do que vale o Conilon, né? E depois ter que, com esse café, com esse dinheiro, cuidar de toda a produção dele para a próxima safra, que tiveram os preços elevados, bastante elevados, né? Então a situação não é boa, não é remuneradora. É lógico, se teve algum no meio, algum cafeicultor que não sofreu essa quebra na safra, e não dá para se saber, e estiver vendendo nesse preço, ele está sendo remunerado. Mas se houver esses casos, são muito poucos. A grande maioria dos cafeicultores teve uma safra bem menor do que seria para esse ano o esperado. Você tem que lembrar que para esse ano nós esperávamos uma safra de ciclo alto. Nós já sabíamos que não era por causa da seca do ano passado, por causa das 3 frentes frias com geadas no mês de julho do ano passado, mas o cálculo, como eu disse no começo da entrevista, o cálculo dos nossos agrônomos, das nossas cooperativas, é que quebrava, mas não tanto. Agora, depois da colheita, está se notando que houve uma quebra em cima da quebra estimada. É isso que tem preocupado ainda mais todo o setor de produção de café. Tá certo, Eduardo Carvalhais, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Desejo uma boa tarde. Boa tarde para você.